o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Provérbios capítulo 29 diz: quem retesa a nuca diante das repreensões será quebrado de repente e sem remédio. Né? Essa é a King James. A outra versão diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Amém? Podeis sentar. Aí a versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica. O homem que é muitas vezes repreendido, ele tem que ceder. Essa é a tendência, né? Se há uma repreensão, tem-se que analisar de onde vem esta repreensão. Como eu sempre costumo dizer, não adianta querer contender ou se justificar diante da verdade. É loucura. Quanto mais tentamos fugir do que é verdadeiro, mais profunda é a cova que nós cairemos. Fato. Pessoa de bem, pessoa que quer a verdade, pessoa que quer Deus, tem que simplesmente admitir, porque é isso que a Bíblia diz, né? Se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos, ora, só confessa quem reconhece, quem tenta justificar, não, Senhor, eu fiz mais, não, o castigo pode ser bem dobrado, né? Adão tentou justificar, olha, o castigo foi imenso, quem sabe se ele tivesse admitido não seria tanto. Eva tentou justificar, não, mas a culpa foi do diabo. E se ela tivesse admitido, não, Senhor, eu fracassei, tem misericórdia, será que a história não poderia ser um pouquinho diferente? Então, não adianta, né? Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o perdão e a purificação só vem quando reconhecemos. Não apenas confessamos, eu já falei para Deus. Não. Confessar é no sentido de reconhecer, né? E aqui então está dizendo, quando o homem retesa, né? Franze a nuca diante das repreensões, ele será quebrado de repente e sem remédio. O que é esse retesa a nuca diante das repreensões? Ou como diz a outra versão, endurece a cerviz. Quer dizer, ele se põe em oposição à repreensão, ele não se curva à repreensão, ele não aceita a repreensão, ele não reconhece que algo maior que ele está ali e quer contender. Davi, quando o profeta foi lá, esse homem é você. Davi não disse assim, não, mas peraí, não teve peraí. Amém, irmão? Tu mataste Uria. Ah, caramba, é mesmo. Tu adulteraste. Acabou a história. Então, Davi, com tudo isso, ainda é um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Quando a realidade chega diante de dele, acabou. Ele viu que aquilo é verdade, não quis mais se justificar. Quando ele contou o censo, lá que morreram do povo, parece 70 mil pessoas. 70 mil? É uma coisa absurda, muita gente morreu. Mas Davi, quando a praga vem, ele reconhece a culpa dele, ele não tenta justificar. Ele vai, se humilha, vai lá, compra a terra na eira de Araúna, paga pelo holocausto. O homem, não, rei, pega, é tudo teu. Ele, não oferecerei ao meu Senhor sacrifício que não me custe nada. Ele compra e oferece sacrifício, e foi justificado nos seus mais horrendos erros, ainda assim alcançou misericórdia. Em um momento o profeta diz, tu és digno de morte, mas Deus não vai te matar.
traspassou o teu pecado. Por quê? Não houve contenda. Davi não tentou contender. E Saul? Saul não assume as suas quedas diante de Samuel. Saul não assume os seus erros. Qual foi a realidade? De repente, brufit, acabou ele. Acabou. Davi, porém, enquanto muitos esperavam que ele não fosse se erguer, ele se ergueu e se ergueu muito gloriosamente. Então, o que temos? Temos que Provérbio vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor, irmão, só não é um medo no seguinte sentido: quando você tem medo de alguma coisa, você não busca aproximar-se, você busca se afastar. Quem tem medo se afasta. Eu tenho medo de leão. Opa, ali tem um leão, eu vou por aqui. Eu tenho medo de gato, ali na rua tem gato, eu não vou passar lá. Certo? Quem tem medo é assim, quem tem medo se afasta. Então a palavra temor não é um medo. Porém, esse temor também não é total liberdade. Estou numa boa, e aí Deus, qual é? Vamos tomar um sorvete? Não. Temor é uma reverência. Temor é você saber que Ele não vai brincar contigo. É você saber que Ele não vai dar moleza para você. Por mais que Ele te chame de filho e te cubra com o seu manto, você sabe que se você pisar na bola, Ele não te chama mais de filho, vai te chamar de filho do diabo e vai retirar de você o seu manto, a sua graça. O temor é ter essa consciência: eu tenho que andar certo. É quase um medo. Que seja medo, irmão. Que estejas apavorado. Que se desespere. O importante é não errar o caminho. Andar na regra, andar na verdade, naquilo que Deus traça para as nossas vidas. Mas quando o provérbio diz o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, ou seja, não se rende, permanece endurecido, com semblante obstinado, um homem que, quando ele vai sendo posto à prova dos atos dele, ele não se rende, a tendência é ele ser abatido de uma hora para outra e a sua história ser encerrada, acabar. Tem pessoas que não assimilam os ensinamentos. Vem num culto, caramba, o culto foi uma benção, senti que Deus falou comigo, essa mensagem, eu vou pedir essa mensagem, eu quero gravar essa mensagem na minha memória, eu vou ouvir essa mensagem, sabe, pelo menos um mês inteiro, todo dia eu vou ouvir essa mensagem. Aí vai, pede a mensagem, aí começa a ouvir o primeiro dia, ouve até o segundo, depois não ouve nem mais. Por quê? Tem pessoas que não retêm a informação. Aquilo, eu senti que Deus falou comigo, glória a Deus, aleluia, senti a unção, senti a graça, senti o poder, mas eu acabo não retendo aquilo, para que aquilo me sirva de base e experiência para novos patamares, novos níveis espirituais. Ou seja, o camarada numa mensagem, ele é jogado lá em cima, ele não retém aquilo que recebeu, ele volta lá para baixo. Vem outra mensagem, ele lê alguma coisa na Bíblia, ele vai para a oração, ele tem uma experiência com Deus, seja como for, na oração, na leitura, na pregação, seja no louvor, seja como for, ele tem uma experiência e ele é projetado, ele não retém aquilo que ele recebeu, ele volta lá para baixo. E fica essa vidinha, ou seja, e às vezes uma mensagem de repreensão, a pessoa, não, Deus falou comigo, caramba, eu senti que Deus falou comigo, eu tenho que mudar, eu vou mudar. Aí muda. Mudou o primeiro dia, parabéns. Mudou o segundo, naquela semana, olha, ali se vê um crente, uma crente, naquela semana foi uma maravilha. Daqui a pouco, o efeito da mensagem vai desaparecendo. E o caráter não permaneceu remodelado. A pessoa volta para a estaca zero.
como se nunca tivesse ouvido aquilo. E tem pessoas que se iludem. Eu tive uma visão. Eu já falei aqui, irmão. Quem tem visão não é porque é mais espiritual do que ninguém. Eu não tenho visões. E, no entanto, sou hoje o líder da igreja do Deus vivo na terra. Sou o cara que ele está usando para lançar coisas nessa sociedade, a nível de música, a nível de estudos, que está abalando tudo que é segmento. Irmão Afonso saiu colocando lá no grupo dos juízes, né? Os dossiês, e os homens ficaram lá desbaratinados. Fomos nós que fizemos esta obra. Eu e vocês. Nós realizamos isso. E muitos dos que se empreenderam nisso, não têm visões, não tem sonho profético. Esse negócio de quem tem visão é espiritual, atrás de mim, Satanás, isso aqui é restauração, nós não somos participantes desse pensamento, não. Não somos mesmo. Não somos mesmo. Muita gente só tem visão, como eu já falei aqui, já teve pessoas que tiveram sonhos e visões incríveis. E alguém chegava perto de mim e dizia assim: caramba, que coisa tremenda aquela pessoa recebeu, né? Eu falei: recebeu porque ela está com o pé na cova. Se não tomar cuidado, ela vai morrer. E a pessoa: porque pastor, eu vi, tem gente dizendo: pastor, eu nem queria ver, mas eu vi, eu aquilo, eu tive, e está pensando que é espiritual, que Deus está na sua vida. Não, Deus só mostrou a glória para ver se a pessoa toma vergonha na cara, só isso. E a pessoa não toma vergonha, sabe? Deus vem, repreende, Deus mostra a glória. Ora, se o Filho de Deus morreu por alguém, o que mais ele não fará? Ele dá visões, ele dá sonhos, ele está arriscado entrar na casa da pessoa, sentar lá com ela do lado e mandar ver na pregação para ver se a pessoa toma jeito. Jesus não desiste de uma alma facilmente, não, mas é certo que ele desiste. Facilmente não, mas desiste, porque a misericórdia triunfa do juízo, mas há um juízo que será sem misericórdia. A misericórdia de Deus não isenta o juízo. Ela triunfa do juízo quando ela dá a oportunidade maior, ela dá mais uma chance. Mas Deus não vai deixar de exercer o seu juízo, não. Longe de nós tal coisa. Então, por exemplo, Balaão foi o cara da visão. Você já viu o que Balaão disse sobre Israel? Que coisa tremenda! Assim diz o Senhor, e assim diz o homem que vê em êxtase de olhos abertos: sobre tua tenda, ó Israel, não vale encantamento, sobre a vida de Jacó não vale feitiçaria. E aquele homem fala coisas tremendas. E no entanto, logo mais adiante, o anjo de Deus já está ali com a espada e diz: passa aqui. Aí a jumenta vê o anjo. Ora, a jumenta viu o anjo, então a jumenta era espiritual, né, irmão? Você está pensando que eu vi um anjo, eu sou espiritual, mais que a jumenta? A jumenta se desvia e o camarada espanca a jumenta. Deus abre a boca da jumenta para falar com aquele infeliz, fora do projeto de Deus, e discute com a jumenta. A jumenta: peraí, quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu me desviei? Não sou sempre a tua jumenta? Por que tu está me espancando? E ele fala com a jumenta, e falou mesmo, tá, irmão? Está tão insensível que não percebe a glória do que está acontecendo diante dele. Aí o anjo se apresenta e diz assim: não espanca a jumenta, não, que se tu trilha aquele caminho dali, eu já estava com a espada preparada para te matar, eu ia te matar, tu ia morrer aqui. Era o cara espiritual? Não. Jonas era profeta. Era espiritual? Eu nunca vi alguém espiritual fugir do projeto de Deus. Nunca vi alguém espiritual fugir da ordem de Deus. Não é isso? Se é espiritual, opa, eis-me aqui, Senhor. Quem é espiritual serve. Quem é espiritual morre pela vontade de Deus.
Jonas entra num cenário e depois some. Acabou. Era um profeta. Então, não é porque viu uma coisa, teve um sonho, que é espiritual. A igreja do Deus vivo não vive de sonhos e visões. E eis que Jesus subiu ao monte e, assentando-se, abriu a sua boca e disse: eis que eu tive um sonho, eis que eu tive uma visão. Não, abrindo a sua boca os ensinava dizendo: bem-aventurados os mansos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque será farto. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Não teve nenhum sonho, não teve nenhuma visão, e os grandes teólogos dizem: se toda a escritura se perdesse, mas sobrasse o sermão dos montes, nada teria sido perdido. Mas ali não tem nenhuma visão. A igreja do Deus vivo vive de ensinamento. A igreja do Deus vivo não vive nem de curas, nem de milagres. A igreja do Deus vivo vive de ensinamentos. O que dá princípio, conceito e caráter não é milagre, é ensinamento que nos faz mudar, nos faz ter a ideia correta das coisas. A Escritura: não invoque os mortos. Opa, eu recebi o ensinamento, eu recebo o caráter. Eu te dou poder sobre o diabo. Opa, então eu vou desfazer as obras do diabo. É a palavra que muda. Não são visões e sonhos, mas tem gente que pensa que não, a palavra soou violentamente. Todo mundo estava sofrendo e apanhando, mas Deus me deu uma visão. Então aquela palavra não era para mim, não. Tadinho. Coitado, não, a palavra não era para você, não, era para mim. Eu que estava precisando da palavra. Eu já falei nesse lugar, irmão. Se você ouviu a palavra, ela é para você. Se não fosse para você, Deus não deixaria você ouvir. Não ia perder tempo, Deus não ia perder tempo de levar uma palavra até você, ou tomar o seu tempo, se aquela palavra não serve para você. Deus trata conosco e é Ele que nos conduz para o lugar certo na hora certa. Eu já estive em lugares incríveis, ouvi coisas que eu fiquei extasiado, vi milagres que eu falei: meu Deus, meus olhos estão contemplando isso. Eu já vi poder de Deus e anjos se manifestando e uma glória tremenda, a humilhação do diabo diante dos meus olhos, assim, vendo, carnal. E eu disse: meu Deus, o Senhor me trouxe hoje aqui para eu ver essa glória. E tudo isso que eu vi, que penetrou dentro de mim, faz parte da minha estrutura espiritual. Então era para eu ver. Agora, se você entrar na igreja, ouvir, botou lá no rádio, alguém pregou, seja lá o que for que falou, se é certo ou errado, mentira ou verdade, se Deus te deixou ouvir, aquilo serve para você de alguma maneira. Ainda mais dentro da igreja. Se Deus te traz aqui dentro, meu irmão, não importa que depois de uma palavra de repreensão, não importa, não interessa se você tenha visto Jesus Cristo de pé no seu trono, ou se você tenha visto Deus sendo adorado pelos arcanjos, querubins e serafins, não interessa, a palavra foi para você. Se ela foi uma palavra de consolo, foi para você. Se ela foi uma palavra de prosperidade, foi para você. Se foi uma palavra de multiplicação, foi para você. Se foi de cura, foi para você. E se foi um chicote violento, foi para você também. Mas pastor, eu não estava precisando de nenhum chicote, eu estou andando na santidade, então segura o chicote e temas para que você encontre força de permanecer na santidade. Mas tem pessoas que ouvem, mas não retém, endurece a cerviz. Não é para endurecer, é para ceder, irmão. Tenha paz, ouça, ouve tudo. E deixa que o Espírito Santo te faça reter o que é bom, mas não é você que retém o que é bom. Não interprete mal a palavra de Paulo, ou se a palavra de Paulo pode ser mal interpretada, eu estou trazendo uma nova agora. Ouça tudo e deixa que Deus te faça reter o que é bom. Não retenha você com os teus conceitos, com os teus princípios, não. Retenha você
Com os conceitos e princípios da Escritura. O que diz o que é certo, o que é bom e errado, não é a nossa mente nem o nosso entendimento, é a Escritura que diz o que é certo e o que é errado. Então quem ministra pela Escritura é o Espírito Santo. Então, meu irmão, muita gente faz isso nos cultos. Que palavra poderosa! Amém, deve ser, pelo menos é para mim, né? Eu já falei, não interessa quem aí esteja ressuscitando os mortos, não me interessa. Não me interessa. Se aparecer alguém para me desafiar, e alguém primeiro me mostrar um vídeo do camarada e dizer assim, pastor, o cabra que vem ali desafiar, olha o que ele faz, ó, tá vendo aqui? Ele ressuscitou um morto depois de 10 dias de morto. É mesmo? Legal. Ele, tá vendo? Ele expulsou uma legião de 50 mil demônios. Tá vendo que autoridade, pastor? Estou vendo. Ele ordenou que o sepulcro se abrisse e que os mortos voltassem à vida. Tá vendo que glória? Estou vendo. Mas se me desafiar, vai cair, vai morrer. Porque aqui, o poder que tem, meu irmão, é muito superior que uma ressurreição de Lázaro de 4 dias. A voz da restauração é o grande projeto de Deus. A voz da restauração foi a carta na manga de Jesus Cristo. Por essa ninguém esperava. Por essa ninguém esperava. E tem várias profecias, até hoje alguém repetiu alguma lá no, acho que foi o irmão Paulo, lá no Zap. Tem várias profecias. E eu já me converti ouvindo isso. Que do Brasil sairia a última voz da igreja do Deus vivo. Aqueles que iriam preparar o caminho do Senhor, e todo mundo dizia, glória a Deus, aleluia, mas só que eles não esperavam um moleque. Então o que eles ouviram, já esqueceram, mas não importa que eles tenham esquecido, a Escritura está se cumprindo, e eu estou aqui, eu sou o cumprimento da profecia, que prepararia o caminho para o Senhor. Sou eu sou o cumprimento dela. A respeito de mim está escrito em Malaquias capítulo 4. A respeito de mim. E as pessoas ouvem, mas endurecem a cerviz. Recebem a informação. Qual vai ser o resultado? Daqui a pouco, quebrantados, sem que haja cura, sem que haja como se recuperar. Então, irmão, a palavra é para todos. Quem ouve aqui dentro, quem ouve pela internet, quem vai ouvir esses CDs daqui a 20, 30, 40 anos, a palavra que está sendo pregada aqui em pleno ano de 2016, vai servir para quem a ouvir em 2056, 2066. Eu estou pregando hoje aqui para quem vai estar há 100 anos lá na frente. E não é assim? Pedro não pregou lá no dia de Pentecostes? E vai dizer que aquilo não serve para nós até hoje. João não pregou? Paulo não pregou? E as pregações dele não servem até hoje? Até hoje não se abre Bíblia, irmãos, vamos ler aqui na carta de Paulo. E os pastores abrem as cartas de Paulo, lê e começam pregação de 1 hora, 2 horas, e o mundo inteiro prega em cima das cartas de Paulo, em cima das pregações de Paulo. Então, quando Paulo pregou lá em Jerusalém, era para mim a palavra, mesmo que eu não estivesse lá. Então, aqui dentro, meu irmão, não me interessa quem é o visionário, não me interessa quem é o cara bom, quem é o profeta, quem é o poderoso. Se saiu desse púlpito uma palavra, guarda ela no teu coração. Guarda. E não endurece a tua cerviz. Eu já preguei muitas vezes que Israel é o retrato da igreja. Tem lá, eu acho que Israel é o retrato da igreja, tem 1, 2, 3, 4, sei lá até onde vai. Foi uma semana que Deus nos deu a pregar, um mês que Deus nos deu a pregar aquilo ali repetidas vezes. Que Israel é o retrato da igreja. Mas as pessoas hoje olham para Israel e dizem assim, caramba, esses judeus, hein?
Meu irmão, nós estamos no mesmo limiar, no mesmo perigo. Quem nos julga é o mesmo Deus. E se aquele Deus fez os israelitas cozinharem o próprio filho e comer, você acha que ele vai ser diferente conosco? Pastor, eu não tenho medo de Deus. Tá bom, mas pelo menos tenha temor. Por quê? Jesus já veio bater um futebol com algum de nós? Já nos chamou para brincar de ping-pong? Já jogou bola de gude conosco? Jesus já veio brincar de videogame com algum de nós? Já foi para o cinema com a gente, comendo pipoca? Ele é meu amigo, mas não como eu penso que um ser humano possa ser amigo do outro. Ele tem limite para se relacionar comigo. Embora ele se relacione comigo sem limites, ele tem limites. Ele se relaciona sem limites, mediante a minha fé, mas ele tem limite mediante as minhas rebeldias, as minhas transgressões, e aquilo que ele me abençoa, quando eu estou debaixo da sua palavra e das suas asas, ele também me amaldiçoa e me desgraça, se eu pisar na bola. Então eu tenho que ter temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você tem que ser sedento por andar na verdade, sedento por andar na justiça. Você não pode completar 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, e você não ser um transtorno para este mundo que jaz no maligno. Tem que ser um transtorno. Tem que fazer alguma coisa, mas só vai fazer alguma coisa se Deus te separar para fazer, e Ele só te separa se você tiver crescido. Tem pessoas que ouvem pregação 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos ouvindo pregação, aí daqui a pouco para alguém do seu lado para conversar, seja um irmão de igreja, seja um espírita, seja um católico, seja um satanista da Universal, seja o que for. E aí toca no assunto, aí você diz assim, irmão, esse assunto não vamos conversar não, que eu não estou sacando desse assunto não. Aí Jesus diz assim, o quê? Com 10 anos de igreja tu ainda não está sacando desse assunto? Com 6 anos já tem pessoas se formando em médico, abrindo o corpo humano e fazendo cirurgia, transplante de órgãos e outras coisas. Com 10 anos de medicina aí ou menos, pessoas já estão tirando o coração de uma pessoa e botando outro no lugar. E o crente ainda diz que certos assuntos ele não sabe. E o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, onde está ele? Chega uma hora, irmão, que nós temos a obrigação de sermos instrumentos de Deus. Obrigação. Não cabe mais, não sei isso, não posso aquilo. Irmão, quanto tempo você tem de igreja? 15 anos. O que você tem a me dizer sobre a doutrina espírita? Olha, me diz aí, qual é a doutrina espírita? É essa e essa e essa. Não, isso aí é satânico, porque a Bíblia diz isso e isso. Mas tem gente que não tem opinião nenhuma. Vai a informação, glória a Deus, aleluia. Eu gosto muito desse pastor porque ele arrebenta com o espiritismo, é isso mesmo. É mesmo, é? Glória a Deus, aleluia. Esse pastor é dos meus porque ele marreta o catolicismo, ele marreta a universal, ele marreta todo mundo que eu não gosto. Eu gosto muito desse pastor. Tá aí você, cadê sua marreta que está enferrujada, esquecida num canto, largada? Ou você vai ficar orando para eu ter vida eterna e ficar sempre te sustentando? É você que tem que marretar, irmão, você que tem que crescer. É você que foi chamado, não foi só eu não. O mesmo Deus que me chamou, te chamou. A palavra que Ele me deu, Ele te dá. O Espírito é o mesmo, o sangue é o mesmo. Então não pode olhar para a igreja e dizer, você tem dúvida? Vai falar com aquele irmão lá. Não, Jesus mandou falar contigo. Chega uma hora que você tem que estar habilitado. Então, irmão, olhando para Israel, se Deus fez Israel
mulheres cozinharem os próprios filhos em várias ocasiões, levou aquele povo por cativeiros. Em 1944, Hitler, na Segunda Guerra Mundial, Hitler quase dizimou aquele povo, quase dizimou, quase tornou os judeus uma raça extinta. Seria o maior genocídio da história, a extinção dos judeus, quando apareceu aquele homem, como diz o documentário A Lista de Schindler, que recuperou, salvou, livrou os judeus do extermínio. Um homem ímpio, Schindler, que os documentários colocam como um homem completamente devasso, adúltero, que tinha dezenas de mulheres, era um homem muito rico. Até hoje o sobrenome dele está estampado por aí em várias... Nome Schindler, elevador, empresas imensas de máquinas. Esse nome Schindler roda o mundo inteiro. E aí, ele livra os judeus. Um homem que não tinha os conceitos dos judeus, não estava nem aí para a lei dos judeus. Deus usou aquele ímpio para dar livramento aos santos. Está errado. O certo é Deus usar os santos para dar livramento aos ímpios. O certo é Deus usar os justos para dar mais uma chance aos injustos. Mas quando o justo se torna mais injusto que o próprio injusto, lá vem os profetas, vem Isaías, prega, eles não ouvem, matam. Lá vem Jeremias, eles não ouvem, quiseram matar. E depois matam. Lá vem Ezequiel, eles não ouvem, não sei se mataram também, mas fizeram horrores, arrastaram o homem por onde o homem não queria ir. Lá vem Amós, alguém diz para o vidente, vai pregar em outro lugar. Aqui não, aqui é a cidade de Jerusalém, vai pregar lá para tuas terras. E todos os profetas que vão se levantando na nação judaica vão sendo escorraçados. Sabe o que representam os profetas, meu irmão? Os profetas representam cada palavra que você tem recebido desde que você entrou numa igreja, desde que você abriu uma Bíblia, desde que você teve o primeiro contato com o cristianismo. Não pensa que porque nenhum profeta bateu na tua porta, que Jesus não tenha batido. Não pensa que porque nenhum profeta entrou na sua casa para te dizer alguma coisa, que o Espírito Santo não tenha entrado. Não pensa. Então tem gente que ouve as coisas, ouve, mas endurece o coração, endurece a sua cerviz, não é capaz de compreender que Deus está falando e que você tem que armazenar, senão aquilo, se você não armazena, fica como Tiago diz, não vos enganeis com falsos discursos. Não é falso discurso, o discurso se torna falso para aquele que não assimila a realidade, que não vive aquilo que tem que ser vivido. Então Israel, que tem o chamado da maior glória, se transforma na maior vergonha. E eu vou dizer uma coisa para você, será exatamente assim. Uma grande massa que se diz evangélico, cristão, igreja, vão se transformar numa grande vergonha. Mas, irmão, você está tendo a chance de não ser essa vergonha. Você está tendo a chance de ser realmente uma glória. Mesmo debaixo da chuva de pedra, ver os céus abertos. Mesmo perseguido, caluniado, difamado, mas nunca destruído, nunca abatido, nunca exterminado. Porque o Espírito Santo é quem leva adiante a sua vida de forma que você é eterno. Eu vejo os céus abertos, mas está morrendo. E daí? Que diferença faz? Esse é o projeto de Deus com as nossas vidas. Não importa que caiamos nessa terra, a nossa memória é sempre eterna. Os judeus, que são o retrato da igreja, foram massacrados, foram envergonhados, e ainda serão de novo.
Vem uma terceira guerra mundial aí, onde os judeus serão massacrados de novo. A igreja vai ser arrebatada antes desse massacre. Antes do massacre dos judeus, a igreja será arrebatada. A igreja, aqueles que estiverem andando realmente com Cristo, nem vão ver essa guerra que vem aí para massacrar os judeus, 10 vezes pior do que tudo que já aconteceu com eles, porque o Senhor Jesus falou assim: daquele dia igual não houve e depois não haverá. E se Deus não abreviasse tais dias, disse o Senhor Jesus, nenhuma carne se salvaria. Então, irmão, se aproximar de Deus é o nosso alvo, mas ter temor não é o medo que nos afasta, mas o temor que nos faz apaixonar por Deus. Olhar a santidade de Deus é tremenda. Se eu pisar na bola, Ele não vai me considerar a minha fraqueza. Ele pode até me dar uma chance outra, mas eu sei que eu não vou poder ficar brincando com Ele. E aqui, como diz, né? O homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, ele vai ser quebrantado sem que haja cura, sem que haja esperança, sem que haja restauração. Que você tem ouvido, irmão? Em tantos anos que você tem ouvido mensagens, por onde Deus te levou, dentro da tua casa, no rádio que você sintonizou, que palavra Deus usou, que você sentiu, poxa, essa palavra testificou no meu espírito. Você guardou isso? Ou isso escapou de você? Ou isso fugiu do seu entendimento? Fugiu da sua compreensão? Isso saiu de dentro de você? Não adianta nada, meu irmão, você ser santo por um dia. A igreja do Deus vivo não pode ser santa por um dia. A noiva, ela tem que ser santa sempre, para poder se transformar em esposa. Esse é o conceito do que o Senhor Jesus tem chamado a igreja, como noiva imaculada. Noiva, ainda não há um casamento consumado. Nenhum de nós aqui é salvo, porque a nossa peregrinação ainda não terminou, e neste deserto, muitos de nós ainda podem fracassar. Muitos de nós podem não resistir às víboras que estão pelo deserto. Muitos de nós podemos não resistir às propostas, podemos nos afatigar do sol escaldante, podemos reclamar pela falta de carne, não ter fé na hora da sede. Nós estamos peregrinos e forasteiros em terra estranha, estamos atravessando um deserto, ninguém aqui é salvo, todos nós ainda somos noivas, nós temos uma promessa de casamento, mas esse casamento ainda não se consumou. E só vai se consumar quando? Quando você estiver guardando todas as palavras que cabem a você guardar, até que o Senhor chega e diga, é agora, já dei a última palavra, ele está repleto, está transbordante, é hora de eu ir ao seu encontro, ou ele vir ao meu. Enfim, é assim que as coisas funcionam, até que as coisas se consumem, né? Não é viver por viver, é guardar uma informação após a outra, porque Israel não guardou, e foram à beira do extermínio, e a igreja chegou à beira do extermínio, mesmo sendo rotulada de igreja, mas Deus tem levantado uma voz que chama a responsabilidade, uma voz que clama a santidade, coisas que você não ouve, coisas que você não vê. As pessoas só estão interessadas no dinheiro das pessoas. Eles olham a igreja inchando e dizem, a igreja está crescendo. Eles não sabem discernir entre o inchaço para o crescimento. Crescimento é coisa muito diferente de inchaço. O exército de Gideão estava inchado, com 32 mil. Ele teve crescimento quando Deus fez uma seleção e deu uma palavra, e aqueles de 32 mil foram reduzidos para 300. Ali tinha uma igreja que cresceu, naqueles 300, mas com 32 mil não.
E tem mais, era tanta gente perdida no meio do que era bom, que estava arriscado a corromper o que era bom. Por isso é que Deus faz uma seleção, para não deixar muita gente errada, muita gente problemática, muita gente fraca no meio dos fortes, porque acabam enfraquecendo, acabam servindo de pedra de tropeço, motivo a mais para cair. Então Deus vai fazendo a sua seleção. Mas você tem recebido algo, e o que você tem recebido, você tem que colocar em prática. Não é colocar em prática por um dia, nem por uma semana, um mês ou um ano, é colocar em prática para o resto da sua vida aquilo que você sabe que recebeu do Senhor. Por que, irmão, essa mensagem? É porque é exatamente isso que o Espírito Santo falou comigo nessa tarde. Tem pessoas aqui dentro que estão sendo em muitas mensagens impactados, que quase que são arrebatadas. Vão para casa e 3 dias depois é como se nada tivesse acontecido. Sabe o que acontece? Você é elevado e depois volta a estaca zero. Não, meu irmão, você tem que ouvir, e aquilo te joga lá para cima, e você tem que permanecer. Os anos vão passando, aí depois vai dizer assim: o pastor não dá oportunidade para ninguém. Eu estou há 5 anos na igreja, nunca me chamou para nada. Eu estou há 10 anos na igreja, nunca me chamou para nada. Antes de você condenar o seu pastor, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois coma do pão, depois beba do vinho, depois seja participante do reino da glória de Deus, ser participante do sacrifício, ser participante da palavra. Examine-se, pois, a si mesmo. Depois ainda fica falando aí para fora: não, lá o pastor não dá muita oportunidade não. Já dei a minha vida por você, meu irmão, e faria tudo de novo. Para chegar a esse púlpito eu deixei o couro na estrada, e não deixei por mim somente não. Quando o Senhor me falou da obra, eu entendi que se eu permanecesse de pé, você estaria aí, milhares estariam ouvindo pela internet, e milhões seriam salvos por causa do meu eis-me aqui. Agora tem pessoas que dizem: lá o pastor não dá muita oportunidade. Irmão, o que eu mais quero é ver pessoas envolvidas nesta obra. E te digo mais, o que mais o Senhor Jesus quer, estou falando em nome dele, como porta-voz dele, o que mais ele quer é ver pessoas envolvidas com a sua obra. Mas vou te dizer uma coisa: qualquer um e de qualquer jeito, não. Nem que a igreja fique vazia, mas qualquer um, de qualquer jeito, não. Então, meu irmão, atente. Nessa tarde o Senhor falava comigo. Tem pessoas que estão ouvindo, chegam ao ponto de ficarem tão impactadas com coisas que ouvem, que não sabem se saem ou se continuam dentro da igreja. Tem pessoas que ficam desbaratinadas: não, eu acho que eu vou lá falar com o pastor. Não, mas não vou falar. É tão impactante as coisas que as pessoas ficam tontas com aquilo que recebem da glória de Deus nesse monte que tem fumegado. Só que depois vai para casa, cai na sua rotina maldita, cai na sua rotina, esquece da oração, esquece da palavra, esquece do Espírito, e a sua vida se torna uma vidinha de igreja. Hoje é domingo, então na quarta-feira eu volto. Quem marca encontro com Jesus dentro da igreja, meu irmão, não tem chamado ministerial. Encontro com Jesus, meu irmão, é na igreja, é na tua casa, é dentro do teu carro, é no teu trabalho. A Escritura diz que quem anda com o Senhor faz-se um espírito com Ele. Então, aonde você está, tem que estar um encontro com Jesus, em cada passo, em cada respirar, em cada palavra.
É assim que se anda com Deus. Mas o Espírito de Deus tem falado que tem pessoas que ouvem e dizem: é verdade, eu tenho que mudar, isso foi comigo, aquilo foi comigo. E aliás, irmão, que ninguém precisa ter dúvida disso. Quando o Espírito Santo fala, ele fala com certeza, não deixa dúvida com ninguém, senão não adiantaria falar, né? E às vezes algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: aquela palavra foi para mim? Eu digo: não foi não. Claro que foi. Mas eu digo: não foi não. Sabe por quê? Porque a pessoa já não está disposta mesmo a receber. Se tivesse disposta a receber, já tinha se rendido quando ouviu direto dos lábios do Espírito Santo. Não precisa ouvir dos meus. Eu sou apenas um homem. Ele é Deus. Então isso acontece. Irmão, não falo mesmo não. Se vir com um papo: aquela palavra foi para mim, pastor? Não foi não. Raramente, quando Deus mostra a situação espiritual da pessoa, raramente eu digo não foi, e não foi mesmo. Mas às vezes quando foi, que eu sei que o Espírito Santo já falou, eu digo: não foi não. Ou será que quando ele fala tem dúvida? Se quando ele fala tem dúvida, eu diria: que besteira estarmos na igreja se temos dúvida do que vai ser dito. Então é por isso que eu estou dizendo, irmão, que tem pessoas que estão ouvindo coisas que estão considerando boas, estão até fazendo pedido do CD, DVD, vai para casa, ouve, mas não adianta, não consegue reter. É como gente que está ouvindo, mas é como se a cerviz estivesse ficando endurecida, vai ser quebrantado. Vai chegar uma hora que você vai procurar a pessoa dentro da igreja e ela não está mais. Por quê? Ouviu, mas nunca se posicionou. Só ouvir não adianta. Não adianta dizer: ah, Deus está nesse lugar, ou Deus está naquele. Meu irmão, está onde Deus está não quer dizer nada. Dar ouvidos ao que Deus disser quando Ele estiver no lugar, isso é tudo. Porque pessoas estiveram junto com Jesus, abraçaram, beijaram, se envolveram, esbarraram nele, e adiantava isso se não tivesse dado ouvido às suas palavras? Quando Jesus Cristo diz assim: Pedro, vinde após mim, eu te farei pescador de homens. O que Jesus deu para Pedro? Depois ele diz: Pai, eu lhes dei a tua palavra. Atente, irmão, se você ouviu alguma coisa, seja hoje, seja ontem, anteontem, seja quando for, se você achou, guarde, se interesse, atente, ponha a tua vida no prumo da palavra. Tem algumas pessoas que têm interesse, a tal ponto de trazerem até caderno aí para a igreja e vão escrevendo coisas, e depois chega em casa, fica lendo. Passa outra semana, vai lá, folheia e lê. Esses estão interessados. Tem gente que não, está aqui, mas assim que o pastor parar de pregar, eu preciso ver que mensagem que chegou no meu celular, porque o meu celular está vibrando aqui direto, caramba, mas se eu pegar aqui agora, alguém vai olhar para mim e vai falar besteira, então, sei lá o quê. É assim que muitas vezes acontece. Há interesses e interesses. Então, você que tem interesse, você que está disposto, você que quer crescer, a dica é essa: pega a palavra, não esquece, guarda no cofre do teu coração, porque vai chegar uma hora que o Senhor Jesus passará em volta à sua vida, e Ele não vai procurar pela sua vida, Ele vai procurar pelas palavras dEle. Se a palavra dEle estiver dentro de você, Ele vai trazer a palavra dEle e a sua vida para Ele. Se você estiver vazio, meu irmão, se a palavra dEle não estiver, Jesus é atraído pela palavra dEle. Porque Ele, a palavra dEle é parte dEle. Ele é o verbo. E Ele vem para um dia juntar toda a sua essência novamente.
E se a palavra dele estiver dentro de cada um de nós, nós seremos ajuntados com ele eternamente. Jesus está dividido em cada um de nós. Mas tem um dia que ele vai nos juntar como um todo. Quem? Somente aquele que tem a sua palavra. Amém. Até aqui, nos tem ajudado, Senhor.